Ei, segundo ano, tudo bem? E aí, vocês estão gostando das nossas videoaulas? Estão fazendo as atividades direitinho? Quando nós voltarmos lá para nossa escola, eu quero ver esses cadernos lindos e maravilhosos, hein? Caprichados para todo mundo ganhar uma estrelinha. Então vamos para a nossa aula de português de hoje? Na última aula, eu dei para vocês de atividade o texto lá da Bruxa Memeia. Quem tá lembrado, tá? Então, com o texto aberto aí. Então, o texto da Bruxa Memeia, ele fala que a Bruxa Memeia fica reclamando enquanto fica lá mexendo o caldeirão, né? Rasputin, ai de mim. E a Bruxa Memeia espirra, e a Bruxa Memeia joga olho de baleia, pé de lagartixa e várias outras coisas lá dentro do caldeirão dela para fazer uma poção enquanto fica reclamando. Esse texto, ele é da Rosiane Murray, foi ela que escreveu. Então, o que nós pedimos para vocês fazerem lá? Para você tirar de lá uma palavra que tenham 2 sílabas. Então, tem várias palavras com 2 sílabas lá. Você podia ter colocado ferro, você podia ter colocado mexe, você podia ter colocado nabo. Então, qualquer palavrinha com 2 sílabas, você podia colocar lá na sua resposta que tá certinho. Depois, está te pedindo para você colocar lá uma palavra que rima com panelão. Então, já dei a resposta. Uma palavra que rima com caldeirão. A palavra que tá lá que rima com caldeirão é panelão. A professora já deu a resposta, tá vendo? Depois está te pedindo um nome comum e um nome próprio. O nome comum, nós aprendemos que são o nome das coisas. Então, qualquer nome comum você podia ter colocado lá. Bruxa, ouro, ferro, tudo isso está certo. E depois te pediu um nome próprio. O único nome próprio que tem lá no texto qual que é? É o Memeia, é o nome da bruxa. Tranquilinho aí? Então vamos continuar para a nossa matéria de hoje. Lá no nosso livro, nós vamos começar o livro no capítulo 3. Então pega lá o livro e vamos começar. Então, pessoal, lá no nosso livro, no capítulo 3, nós vamos dar início a um novo gênero textual que nós vamos descobrir agora. Você é curioso? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu não sei a respeito de algum determinado assunto, quando eu preciso saber fazer alguma coisa, eu vou lá e pesquiso o assunto, vou lá e corro atrás até eu saber. E vocês, quando vocês têm dúvida, quando vocês são curiosos, qual que é o recurso que vocês têm para poder tirar essa curiosidade? Então vai lá agora no nosso livro, lá na página 66. Então lá na página 66 tem um texto. Esse texto aqui, será que ele é um texto comum? Ele é igualzinho a um poema? Ele tem versos, ele tem estrofes? Será que ele é escrito de uma maneira, como nos livros de história que nós temos assim? Não, né? Ele é escrito de uma maneira um pouco diferente. Então, olha, esse texto aqui, observa aí. Ele tem um título, ele tem figuras e ele é escrito de uma maneira que eu vou explicar agora. Esse texto aqui ele se chama texto informativo, jornalístico, científico. Por que esse nome comprido assim? Porque é um texto que ele vai te explicar alguma coisa. Então, o título do texto, geralmente, ele é o assunto principal a ser tratado nesse texto. Então, o que está escrito lá? Ó, por que sentimos cócega? Por que rimos quando nos fazem cócega? Então, essa pergunta aqui, o título do texto, era uma pergunta que foi enviada por um leitor lá da revista Recreio. Então, aqui tem o nome do leitor, ele é o João Marcos Cândido da Silva, ele tem 9 anos e ele fez essa pergunta lá para a revista Recreio. E a revista Recreio, aproveitando a pergunta dele, ela fez um artigo, fez esse texto informativo explicando, tirando a curiosidade do João a respeito das cócegas. Então, o que tem de importante nesse texto aqui? Além da imagem para te ilustrar, para te mostrar, além do título que te mostra qual vai ser, te dar essa dica.
de qual vai ser o assunto principal do texto, ele tem algumas particularidades. Olha só. Esse texto, ele é escrito de uma maneira diferente, ele é escrito de uma forma mais formal. Então, esse jeito mais formal, mais chique de escrever, ele é chamado de termos técnicos. Então, os termos técnicos, eles são muito utilizados nesse tipo de texto. Ele tem o texto, ele tem o título, ele tem os termos técnicos, ele tem a ilustração da figura, do artigo, da informação que ele vai te passar. Então tem uma menina aí, ó, dando risada porque o cachorro tá lambendo e ela tá sentindo cócega. E ele te traz uma informação. O texto tá te falando o quê? Que a cócega, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então o corpo acha que você vai sentir dor. Então, para ele defender dessa dor, ele te traz uma outra sensação, que são as cócegas. Mas antigamente as cócegas não eram interpretadas da mesma forma que elas são hoje em dia. Antigamente as formas, olha o que está escrito lá, na época das cavernas, as risadas eram um sinal de submissão. Agora eu vou fazer junto com vocês as questões aqui da nossa página 67. Vocês vão fazer juntos comigo agora. Então estou te perguntando aí. Observe o título do texto. Se o título for excluído do texto, continuará a ter um sentido? Será que vocês acham que se tirar o título lá daquele texto, ele vai continuar com o mesmo sentido? Sim ou não? Responde aí para nós. É sim, sabe por quê? Porque o texto, ele está te informando o assunto que está sendo tratado. Mas se você tirar o texto e ler o artigo, você vai ver que o texto informativo que está lá, ele tem sentido, mas o título, ele é necessário. Depois estou te perguntando, qual é o objetivo do texto que você leu? Então, o que nós explicamos, para que serve o texto informativo? Ele te explica sobre alguma coisa na qual você teve uma curiosidade, na qual você pesquisou. Então, esse tipo de texto, ele serve para te informar alguma coisa. Por exemplo, o jornal, né? O jornal no tablet ou no celular, que o papai, ou até o físico mesmo, né? Que hoje em dia não é tão mais utilizado. O jornal que o papai e a mamãe lê, ele é um texto informativo. E ali tá te informando, ó, que não é para sair de casa, que é para ficar quietinho em casa, para se proteger, para lavar bem as mãos, isso tudo é um texto informativo. Depois, segundo texto, as pessoas dão risadas ao sentir cócegas, por quê? Então marca aí, qual é a alternativa que vocês acham? É a A, a B, a C ou a D? Eu vou dar um tempinho para vocês e já eu volto com a resposta. Então, marcaram aí? A resposta certa é a letra A, porque ela ativa mecanismos de defesas. E também a letra D, porque em alguns lugares mais sensíveis do nosso corpo nós também sentimos mais cócegas. Lá no número 4 está pedindo para você circular aqui no texto a fonte. Então a fonte ela é uma parte importante desse texto informativo. Na fonte te mostra quem escreveu esse artigo, de onde que ele saiu. Então aqui fala que ele saiu da revista Recreio, consultoria da Sônia, a data que ele foi publicado. Isso tudo está lá na fonte. Então vai circular aqui, tá? No texto. Essa aqui é a fonte do texto. Lá na questão número 5, tá te perguntando assim, olha, desde os primeiros humanos, as risadas sempre tiveram o mesmo sentido? Então lá o texto está te informando. O que ele está te informando lá? Volta lá no texto e lê para mim. Tem uma parte no texto que está te informando que as cócegas antigamente elas não são interpretadas da mesma forma de hoje em dia. Na época das cavernas as cócegas eram o quê? Elas serviam como sinal de submissão das pessoas. E no número 6, está te perguntando se de acordo com o texto, os lugares do corpo mais sensíveis às cócegas. Então, lá no texto, tudo está lá no texto, ele te informa isso tudo. Por isso que é um texto
informativo, com todas essas informações. Por isso que é importante você ler com paciência, porque está te explicando tudo lá que você quer saber. Então, tá te perguntando quais são as partes mais sensíveis do corpo, é só voltar lá no texto. Tá falando, olha, que é a barriga, o pescoço. Tem gente que sente cosquinha aqui embaixo, nas axilas. Tem gente que sente cosquinha na sola do pé. Então, tem vários pontos sensíveis do nosso corpo. Agora vai lá para a página 68. O número 7, ele está pedindo para você observar a imagem que tem lá no texto. Então, vocês lembram que todo texto informativo tem uma imagem? Então, segundo o texto, tá lá, a imagem, desculpa, qual que é a sensação, o que a pessoa sente quando o cachorro ele está dando beijinhos na gente, a lambida do cachorro? Qual que é a sensação? É a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Então, de acordo com o texto, é a letra A, de acordo com o texto. É a letra A, porque a lambida do cachorro, o beijo do cachorro, ele faz a gente sentir cócegas. Certinho aí? Então, ó, hoje tem mais atividade lá no nosso site. Vocês vão fazer com a família, tá? Com capricho, com atenção, direitinho. E na próxima aula nós vamos corrigir todas as páginas de para casa que estão lá no site. Páginas do livro hoje, tá bom? Hoje vai somente as páginas do livro. Então não tem aquela atividade de folha para recortar e colar no caderno, não. Tá bom? Beijo e até a próxima aula.